conceito robô data dos inícios da história, quando os mitos faziam referência a mecanismos que ganhavam vida. Começando na civilização grega, os primeiros modelos de robô que encontramos eram figuras de aparência humana ou animal, que usavam sistemas de pesos e bombas pneumáticas. As civilizações daquele tempo não tinham nenhuma necessidade prática ou econômica, nem um sistema complexo de produtividade que exigisse a existência desse tipo de aparelhos. O termo robótica procede da palavra robô. A robótica é, portanto, a ciência ou rumo da ciência que se ocupa do estudo, desenvolvimento e aplicações dos robôs, com o fim de realizar tarefas repetitivas, como montagem de automóveis e aparelhos, com os robôs sendo responsáveis por grande parte do trabalho. Se unem também, para o mesmo fim, várias disciplinas confluentes, mas diferentes, como a mecânica, a eletrônica, a automática, a informática, entre outras. Leonardo da Vinci abriu caminho a uma maior aproximação ao complexo mundo dos robôs. Da Vinci desenvolveu uma extensiva investigação no domínio da anatomia humana que permitiu o alargamento de conhecimentos para a criação de articulações mecânicas. Como resultado desse estudo desenvolvido, surgiram diversos exemplares de bonecos que moviam as mãos, os olhos e as pernas, e que conseguiam realizar ações simples, como escrever ou tocar alguns instrumentos. O termo robótica refere-se ao estudo e à utilização de robôs, e foi pela primeira vez enunciado pelo cientista e escritor Isaac Asimov, em 1942, numa pequena história intitulada Renown Round. Isaac Asimov também publicou uma compilação de pequenas histórias, em 1950, intitulada I, Robot. Este autor propôs a existência de 3 leis, são elas: um robô não pode ferir nem permitir que nenhum ser humano seja ferido. O robô deve obedecer a todas as ordens dos humanos, exceto as que contradigam a primeira lei. O robô deve autoproteger-se, a não ser que entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Ele também acrescentou mais tarde a Lei Zero. Um robô não pode causar mal algum à humanidade, ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. As leis propostas são, atualmente, entendidas numa perspectiva puramente ficcional, pois no tempo em que foram escritas, não se imaginava o desenvolvimento vertiginoso que iria ocorrer nesta área. Os robôs, tal como conhecemos hoje, não procuram ser verdadeiras imitações humanas, nem pretendem ser outras formas de vida. O desenvolvimento inicial dos robôs baseou-se no esforço de automatizar as operações industriais. Este esforço começou no século XVIII, na indústria têxtil, com o aparecimento dos primeiros teares mecânicos. Com o contínuo progresso da Revolução Industrial, as fábricas procuraram equipar-se com máquinas capazes de realizar e produzir automaticamente determinadas tarefas. No entanto, a criação dos verdadeiros robôs não foi possível até a invenção do computador em 1940 e dos sucessivos aperfeiçoamentos das partes que o constituem, nomeadamente em relação à dimensão. O primeiro robô industrial foi o Unimate, sendo o primeiro braço robótico a atuar em uma fábrica de veículo, desenvolvido por George Devol e Joy Engelberger no final da década de 50, início da década de 60. As primeiras patentes de máquina transportadoras pertenceram a Devol. Máquinas essas que eram robôs primitivos que removiam objetos de um local para o outro. Engelberger, por sua vez, pela construção do primeiro robô comercial, foi apelidado de pai da robótica. Outro dos primeiros computadores foi o Bimbi, criado e desenhado por Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial, que ajudou a derrotar os nazistas, vencendo a Enigma, e por criar o teste de Turing, que define o nível de inteligência de um programa de IA, inteligência artificial. Esse teste não foi criado para analisar a capacidade de um computador pensar por si mesmo, já que as máquinas não pensam, mas sim de identificar o quão bem ele pode imitar o cérebro humano. A Rússia deu seus primeiros passos no rumo da robótica, durante a corrida espacial, com
com a criação do primeiro rover lunar a ser enviado à Lua, o Lunar Hood 1. Ele era extremamente sofisticado e revolucionário para a época. O Lunar Hood 1 percorreu cerca de 10 km, tendo transmitido cerca de 20.000 imagens de TV e 200 fotografias panorâmicas. O Lunar Hood 1 operou na Lua até 14 de setembro de 1971, dia em que aconteceu a primeira sessão de comunicação bem-sucedida com o rover. As operações no Lunar Hood cessaram oficialmente em 4 de outubro de 1971, data de aniversário do Sputnik 1. Ele representou, acima de tudo, um grande passo para a conquista da Lua. Existem muitas áreas nas quais a robótica se pode desenvolver, podendo ter inúmeras aplicações no nosso dia a dia. As principais áreas onde a robótica atua são medicina, setor automotivo e na militar. Na área da saúde, os robôs estão presentes em diversas formas, entre elas o apoio de idosos e deficientes, com próteses e cadeiras de rodas automatizadas. A aplicação de robôs na medicina permite a realização de intervenções cirúrgicas à distância através da teleoperação de robôs. Eles podem ser utilizados ainda em cirurgias delicadas, que precisam de precisão máxima nos movimentos. No setor militar, os sistemas de monitoramento militar, aéreo e terrestre incluem o uso de robôs. A Rússia é o país que mais investe em robôs dessa área. Sendo assim, o país está 5 anos avançados na área. De acordo com a Força Aérea Brasileira, aviões robô são capazes de transmitir ao vivo imagens de áreas de interesse. Na área automotiva, os robôs já são comuns. O índice de automação na indústria automobilística é de 90%, em geral, mas em algumas fases na produção pode chegar a 100%. A indústria automotiva é um dos campos que mais utiliza a tecnologia da robótica. O avanço na criação da inteligência artificial fez com que surgissem diversos problemas em relação à mesma. Um exemplo de transtorno causado pelas máquinas é o fato de estarem substituindo os seres humanos em suas funções. As empresas estão trocando seus funcionários por robôs, devido a eles não adoecerem, não atrasarem o trabalho e duplicarem a produção. Todavia, isso diminui a taxa de empregabilidade. Outra resistência é o fato de que autômatos estarem tornando-se uma ameaça para a humanidade. O físico Stephen Hawking já tinha mostrado uma preocupação exacerbada com uma possível rebelião por parte das máquinas. Um exemplo de robô perigoso foi criado pelos russos, conhecido como um possível exterminador do futuro, dando forças à sua indústria bélica, mas também causando um certo terror nas pessoas. De qualquer forma, o estudo afirma que muitos empregos não podem ser desempenhados por robôs, como os que implicam a tomada de decisões e criatividade, ou como, por exemplo, a própria construção de robôs. Com a chegada das grandes tecnologias, todos os ramos de informação evoluíram. Isso se dá pela grande necessidade da sociedade de se comunicar e invocar conhecimento. A robótica está cada vez mais presente em nossa realidade. Quase 254 mil robôs foram comprados pela indústria de todo o mundo apenas em 2015.
segundo a Federação Internacional da Robótica. De 4 a 6 cirurgias robotizadas são feitas por semana em um hospital do Rio de Janeiro, que atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As aplicações desse tipo de tecnologia só crescem e criam novas possibilidades em áreas tradicionais, como a educação. A tecnologia robótica avança todos os dias a passos largos. Muitos dilemas levantados pela maior inclusão dos robôs na nossa vida se tornam cada vez mais atuais. O caso da competição desigual entre humanos e robôs por um emprego é um bom exemplo de um problema que a sociedade humana adiava para um futuro distante. Por outro lado, à medida que a ciência e a engenharia se aperfeiçoam seus desenvolvimentos robóticos, é possível começar a comprar os protótipos atuais com o que, até poucos anos atrás, imaginávamos que seria no futuro: humanos versus robôs. Um grupo de pesquisadores realizou um estudo segundo o qual, em apenas 30 anos, os humanos terão que competir com os robôs por vagas de emprego, o que implicaria, em muitos casos, na necessidade de enxertar implantes que tornem os humanos mais robóticos, ou seja, mais eficientes para essa competição. De acordo com um estudo citado pelo jornal britânico Daily Mail, em 2040, o ser humano será submetido aos implantes biônicos nos ouvidos, chips de segurança nos dedos e tudo mais que é inventado para melhorar a aptidão física e mental.